A Ucrânia não está só mantendo a linha de frente. Em pontos-chave, a iniciativa muda de lado. Perto de Kupiansk, grupos russos que avançaram na cidade agora estão isolados, com poucos suprimentos e presos em combates urbanos, onde as forças ucranianas limpam distrito a distrito. Enquanto isso, novos ataques de longo alcance e operações de drones miram infraestruturas críticas atrás das linhas inimigas, não só danificando instalações, mas mudando a lógica da guerra. Além disso, o uso confirmado de sistemas ocidentais de longo alcance e novos ataques em territórios ocupados sinalizam uma nova fase do conflito, incluindo ataques a usinas de energia que antes forneciam grande parte da energia da região ocupada. O que isso significa para o campo de batalha? Por que a Rússia está perdendo impulso? E como a Ucrânia está se preparando para o que vem a seguir? Vamos conversar sobre isso? Olá, este é o Ucrânia Today. Maria Ferovana aqui com as últimas atualizações. A tentativa da Rússia de avançar sobre Kupiansk falhou e seus grupos de assalto avançados ficaram encurralados. De acordo com Viktor Trehubov, chefe da diretoria de comunicações do Agrupamento de Forças Conjuntas, as tropas russas agora estão em uma posição pior do que as forças armadas da Ucrânia. Cerca de 2 semanas atrás, houve declarações barulhentas, inclusive do próprio Vladimir Putin, sobre supostos cercos e avanços que têm sido observados recentemente nas proximidades da cidade de Kupiansk, uma região marcada por frequentes confrontos, assim como o início de operações militares que passaram a ocorrer de maneira mais ativa, refletindo um aumento na intensidade das ações naquela área. No entanto, segundo ele, essas ações ofensivas foram efetivamente interrompidas pelos defensores ucranianos. Como resultado do ataque fracassado, os ocupantes agora enfrentam um impasse. As forças que conseguiram avançar agora estão bloqueadas. A Ucrânia está atualmente eliminando as forças russas bloqueadas em Kupiansk. O inimigo perdeu a capacidade de receber suprimentos e reforços adequados. As forças de defesa da Ucrânia continuam limpando os distritos do norte de Kupiansk, na região de Kharkiv, onde ainda restam bolsões de tropas russas. Segundo Trehubans, as unidades do exército russo que permanecem na cidade agora estão sem apoio logístico completo e em condições ainda piores do que as forças ucranianas estavam anteriormente. Uma operação está em andamento para neutralizar as unidades russas restantes na parte norte da cidade. Não é fácil, mas considerando que eles estão efetivamente cortados dos canais adequados de suprimento, a situação deles é muito pior do que a nossa foi durante os períodos mais difíceis. Ele enfatizou que lutar em áreas urbanas densas é sempre difícil e exige avaliação constante dos riscos e das possíveis mudanças na situação. Prokhorov também observou que as forças russas perderam a capacidade de receber suprimentos e reforços adequados. As rotas de suprimento deles foram interrompidas. Basicamente, agora tudo se resume a usar drones para avançar equipamentos ou mantimento. As tentativas de mover veículos para os distritos do norte estão sendo bloqueadas pelos ataques ucranianos. Apesar de mobilizarem reservas e priorizarem o eixo Pokrovsk-Marinohrad, as forças russas não fizeram progresso ali. As unidades de assalto sofrem grandes perdas de pessoal e equipamentos, mas ainda assim não conseguem atingir os objetivos. E esse é apenas um dos vários reveses que os invasores estão enfrentando na linha de frente. Mais detalhes a seguir em nosso briefing militar. A Rússia está em chamas. Uma seção subterrânea de um importante gasoduto explodiu na região de Omsk. Além disso, drones atacaram as 2 principais usinas termoelétricas na parte ocupada da região de Donetsk. A cidade e vários outros assentamentos ficaram sem energia. Mas isso não é todo. Os russos estão bombardeando seu próprio povo na região de Belgorod. Em 11 dias, 8 bombas aéreas foram lançadas por aviões russos sobre as cabeças de moradores locais, causando incêndios e destruição. Carros foram incendiados. O incêndio começou. Eles atacaram os micro-ônibus. Em 18, cerca de 114 ou 18 pessoas ficaram feridas. Sem chance! Enquanto os russos na retaguarda lidam com as consequências, os ocupantes também estão sendo atingidos na linha de frente. Forças de drones destruíram robôs russos em um ponto crítico. As forças armadas ucranianas interromperam um novo esquema de abastecimento dos ocupantes, e a batalha continua. O avanço do exército ocupante na região de Pokrovsk e Marinohrad é mínimo, apesar dos recursos colossais que o inimigo lançou nessa direção, que é prioritária para eles. Os ocupantes estão tentando cercar as forças ucranianas e prendê-las em uma armadilha, segundo analistas do Instituto para o Estudo da Guerra. As forças de defesa da Ucrânia estão realizando contra-ataques bem-sucedidos não apenas em Pokrovsk, mas também ao longo da direção de Pokrovsk. Em primeiro lugar, isso se refere às ações bem-sucedidas das forças de defesa da Ucrânia na região de Kharkov, o que, por sua vez, cria problemas logísticos para as tropas ocupantes.
e eles conseguiram estabilizar significativamente a situação na região de Rodinsky. Rodinsky é um centro logístico-chave para as forças de defesa da Ucrânia. Em Kupiansk, as tropas russas não conseguiram cercar as forças armadas ucranianas e estão gradualmente perdendo posições dentro da própria cidade. Os defensores ucranianos conseguiram cortar os ocupantes de suas principais linhas de suprimento na parte norte da cidade. Em Kupiansk, os grupos de assalto russos estão efetivamente isolados da logística terrestre. A logística dos ocupantes é mantida por meio do uso de drones pesados. Os ocupantes em Kupiansk estão usando o chamado TFO, táticas de infiltração de pequenos grupos de assalto, e a tática de fincar bandeiras. Ou seja, infiltrando grupos de 2 ou 3 pessoas, eles tentam criar a ilusão, fincando a bandeira russa Aquafresh, da presença de unidades do exército de ocupação em várias áreas de Kupiansk. A França está desenvolvendo uma nova geração de sistemas de defesa aérea Sampad. A Ucrânia será o primeiro país a receber esses sistemas. As datas de entrega ainda não foram divulgadas. Como Zelensky afirmou, essa nova geração de sistemas de defesa aérea representa uma capacidade muito séria para interceptar mísseis balísticos russos. Essencialmente, este é o equivalente europeu aos sistemas de mísseis superficiar Patriot. Neste momento, de acordo com várias estimativas, até 2 sistemas SAMP-T já foram entregues às forças de defesa da Ucrânia. O sistema SAMP-T é composto por 6 unidades lançadoras e uma estação de radar. Atualmente, de acordo com fontes abertas, o próprio exército francês possui até 10 sistemas SAMTET em serviço. Enquanto isso, a Polônia está se preparando para mobilizar tropas de defesa territorial para patrulhar partes-chave da infraestrutura ferroviária crítica no leste do país. Após um ato de sabotagem ocorrido na linha próxima a Lublin, o Estado-Maior polonês agora está se preparando para um ataque. Vale lembrar que, lá em 2015, Ben Hodges afirmou que o corredor de Suwałki é o calcanhar de Aquiles dos países da OTAN. E vale lembrar que o corredor de Suwałki é um corredor terrestre que, segundo os planos dos russos, deve conectar a República da Bielorrússia com a região de Kaliningrado e, consequentemente, passar pelo território da Polônia e dos estados bálticos. É por isso que o lado polonês leva muito a sério a questão de uma possível confrontação direta com a Federação Russa. Além disso, o pessoal militar ucraniano poderá estar envolvido na defesa das fronteiras orientais da UE contra a Rússia, caso a guerra termine com um acordo de paz. Todas as vozes importam. Junte-se à nossa comunidade, apoie o jornalismo independente e ajude-nos a trazer a verdade da Ucrânia para você. Torne-se membro do Ukraine Today. Junte-se a nós agora. A Ucrânia confirmou oficialmente pela primeira vez em vários meses que utilizou mísseis ATACMS, do país de origem americana, para atingir alvos em território russo. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou na terça-feira que os mísseis de longo alcance foram usados para um ataque de precisão, sem divulgar mais detalhes operacionais. Eles também afirmaram que as capacidades de ataque de longo alcance, incluindo sistemas como ATACMS, continuarão sendo empregadas. Enquanto isso, naquele momento, outras coisas também aconteciam ao nosso redor, enquanto aguardávamos para ver o que iria acontecer em seguida. As forças de sistemas não tripulados da Ucrânia realizaram ataques contra 2 usinas termoelétricas na parte da região de Donetsk ocupada pela Rússia, as instalações de Zuiska e Starobezhska. A operação foi relatada por Robert Brody, coronel, Sam Madiar, comandante das forças de sistemas não tripulados. Forças. Exatamente como combinada. Um apagão nos pântanos não é nada para se temer. Verme, apenas um pouco de desconforto físico e psicológico. Luz quente. Badabum escuro e frio. Assim, a usina termoelétrica de Zugieska, em Zubraz, Donetsk, foi atingida. Sua produção chega a cerca de 5 milhões de kWh por ano, fornecendo cerca de 1/3 da energia da parte ocupada da região. A usina termoelétrica de Starobezhevska, com capacidade de 2.300 megawatts e localizada em Novi Suit, na região de Donetsk, também foi atingida. Drones estão agora remodelando a guerra moderna. Em vários setores da linha de frente, as posições entrincheiradas desapareceram, dando lugar a uma perigosa zona cinzenta onde vans patrulham o céu, rastreando cada movimento e atacando alvos sem parar. Analistas dizem que é uma mudança significativa. O site, que adota a tecnologia mais rápido, integra inteligência em tempo real e oferece resultados precisos, ganha vantagem. Que desafios isso traz para os defensores da Ucrânia e por que eles superam a Rússia na guerra de drones? Mais no nosso relatório mais recente.
Um operador de drones da 110ª Brigada Mecanizada Separada lança com perfeição uma granada em uma trincheira ocupada por soldados russos. Um deles tenta jogar o explosivo para fora, mas não consegue a tempo. Como resultado do lançamento bem-sucedido, vários ocupantes foram eliminados. É exatamente assim que a guerra moderna se parece hoje em dia. Na verdade, praticamente não há mais assaltos ou ataques frontais com veículos. Os drones colocaram fim à guerra de posições. Esse foi o título de um artigo publicado pelo veículo americano Político. Os combates na Ucrânia já não se assemelham mais à guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Em vez disso, os drones apagaram a linha de frente contínua, criando uma zona de morte. Como resultado, formou-se uma zona cinzenta de caos, que se estende por cerca de 20 quilômetros a partir da linha de frente, onde drones caçam soldados. Os feridos são deixados para morrer, já que evacuá-los é extremamente difícil, e entregar munição, comida e água para as tropas em combate é quase impossível. O céu sobre a zona cinzenta tem coberto pela fumaça dos drones. Vantes estão equipadas com imagens térmicas, câmeras, bombas e canhões, e alguns ficam à espreita por horas nas estradas, esperando veículos militares passarem. Ao mesmo tempo, há uma caçada aos pilotos de Vantes, que estão sentados a dezenas de quilômetros de distância. Agora passamos por uma guerra de drones contra drones. Agora, drones podem montar emboscadas, interceptar sistemas logísticos inimigos e interromper linhas de suprimento. Além disso, ficou mais difícil manter posições. Se você for detectado, todo o armamento da área será imediatamente direcionado para sua destruição. Pavel Paliza, coronel das Forças Armadas da Ucrânia. Páginas públicas militares russas estão citando este artigo, mas como sempre, do jeito deles. Aqui está um exemplo de propaganda russa, onde se afirma que os drones russos não dão trégua às Forças Armadas da Ucrânia, embora na realidade seja exatamente o contrário. Por causa dos drones russos, os soldados ucranianos são forçados a permanecer em suas posições por semanas. Os drones tornam a evacuação, a rotação e a entrega de munição e comida extremamente perigosas. Informações de fontes abertas mostram que, na verdade, é o exército russo que abandona seus soldados feridos em vez de evacuá-los. Agora, a Rússia também está tentando acompanhar a produção de vários tipos de UAVs de ataque. Por exemplo, em áreas de linha de frente, o inimigo começou a usar um novo tipo de drone iraniano, o Shahed-101, com ogiva de 8 a 9 quilos e alcance de voo de várias centenas de quilômetros. Até agora, os ocupantes não conseguiram localizar a produção desse drone na Rússia. Os UAVs foram produzidos em 2024 no Irã, mas é só uma questão de tempo. Os russos aprendem rápido com seus erros. Estamos disputando de igual para igual aqui, e eles têm alguns desenvolvimentos realmente impressionantes. A ciência deles é bem estabelecida e funciona. Eles conseguiram suprimir e acabar, com qualquer resistência interna ou tentativa de se opor à guerra. E é por isso que eles têm esses avanços e a máquina está funcionando. Eles estavam se preparando para a guerra. Compraram, melhoraram os Shaheds, fizeram lancetas a partir de drones israelenses. Os drones se tornaram tão eficazes que até afastaram a artilharia da linha de frente e tornaram quase impossível o uso de veículos blindados para abastecer as tropas. Os drones passaram a ser úteis para entrega e evacuação, reconhecimento de combate e mineração remota, tarefas que antes geralmente eram realizadas por pessoas na guerra. Apesar das diferentes capacidades de recursos, a Ucrânia atualmente tem paridade com a Rússia em drones na linha de frente e, em algumas áreas, até possui vantagem. Mas o desenvolvimento desse componente militar não para nem por um minuto. Por enquanto é só. Fique com a gente para ser o primeiro a saber o que está acontecendo agora. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Até breve!